Ô, Bruna, agora, assim, pensando... Acho que talvez seja um dos pontos mais importantes, não sei nem se é um dos mais importantes, mas com certeza um muito importante que a gente deve abordar aqui, porque muito do comportamento alimentar das pessoas tem a ver com a relação que elas têm com a comida, né? Então, né, aquela questão da pessoa eventualmente buscar comer certos tipos de alimentos quando ela não está se sentindo bem. Da mesma maneira que algumas pessoas vão buscar mexer no celular para buscar um conforto porque estão frustradas ou entediadas, algumas pessoas podem criar esse tipo de relação com certos tipos de alimento, comumente alimentos hipercalóricos e tudo mais, né? E aí, dentro desse contexto, falando de deslize, como é que a pessoa pode trabalhar? Porque certamente um dos estímulos que vai favorecer os deslizes de um modo geral é estresse e ansiedade e frustrações de um modo geral, né? Como é que isso pode ser trabalhado? Assim? Primeiro, como é que a pessoa pode detectar? Porque às vezes a pessoa tem esse problema e nem percebe. Ela não se ligou que toda vez que ela tem um deslize, digamos assim, isso está relacionado a um episódio de estresse, de ansiedade, frustração. Como é que a pessoa pode detectar isso e como é que ela pode trabalhar isso? Influencia muito a questão da desregulação emocional, né? Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas, emocionalmente, elas não sabem lidar com sentimentos tidos como ruins, mas na verdade... São sentimentos. Emoções que acontecem, né? A raiva, a tristeza. Dependendo dos casos, precisa sim buscar ajuda profissional para saber lidar com essas questões emocionais e não simplesmente apagar aquela raiva, aquela tristeza com aquele prazer momentâneo ali de algum alimento hiperpalatável. Então, a gente precisa... muitos pacientes, eles têm como maior prazer da vida a alimentação. Porque, é claro, né? É a principal fonte de prazer ou uma delas. Olha... Tem como... Isso é quantificado, assim, do ponto de vista clínico? Isso é avaliado? Não, a gente não avalia, assim, de forma quantitativa, né? Mas a gente começa a perceber que o comportamento daquela pessoa, toda vez que ela... Enfim, ela tá desconfortável. Ela não tá contente, ela tá triste, ela tá com raiva. Ela busca, então, especialmente, isso é um comportamento alimentar disfuncional, onde ela não consegue regularizar suas emoções, né, sentindo elas e buscando os mecanismos que seriam funcionais, e aí ela vai, de forma disfuncional, buscar muitas vezes o alimento para suprir aquela necessidade. E aí a gente tem uma outra ferramenta que a gente usa também, que se chama lista de distrações, mas eu também uso como nome de lista dos prazeres. Olha só. Que é outra listinha de coisas para lembrar o que mais dá prazer para aquela pessoa, além de comer. Porque eu não tô falando que comer não dá prazer. Claro que dá. Claro que dá. A gente sabe. Quem a gente quer enganar? Mas o que mais dá prazer para aquela pessoa, além de comer? Então, a gente tem, às vezes, os pacientes colocam... gosto de passear com um cachorro. Ou tomar um banho gostoso. Ou assistir um filme. Ou assistir algum episódio. Ouvir um podcast. Ouvir um podcast. Então, assim, alguma coisa que vai dar prazer e tem que ser rápido, porque assim, eu tenho prazer quando eu corro, até que coloca o tênis, até que já foi embora aquela força. Algo acessível. Tem que ser muito fácil essa busca desse prazer, né? Pode ser, como eu falei, ouvir uma música, né? Tipo, bota uma música assim, aquela música da lembrança de, né, alguma coisa boa, algum mecanismo muito facilitado e que dá esse prazer para redirecionar aquele caminho que seria primeiro buscar um alimento. Então, ok, eu vou comer, mas depois que eu tomar um banho gostoso. Certo. E aí, esse impulso tão inicial que tinha antes de ir lá pegar um alimento, aí ele vai sendo diminuído e quando vai ver, ela conseguiu ressignificar aquele prazer, né, com outra coisa. Então, não tô dizendo qual prazer é mais forte, né? Eu tô só tentando fazer com que a pessoa, ela consiga encontrar vias alternativas. Certo. Então, ela usa muito a flexibilização, né, cognitiva, da parte da função executiva, para encontrar essas novas formas. Ok, eu tô precisando algum prazer... E vai encontrar isso, né? Por exemplo, eu chego em casa e vou lá brincar com a minha filha. Nossa, isso dá muito prazer, né? Se eu fosse na hora ali já... tô precisando... Eu pego um chocolate, ia ter prazer também, mas é um outro prazer. E às vezes as pessoas, elas começam a ficar mais autoconscientes desse processo de autocuidado.
né? E aí elas começam a tirar todo o foco, esse foco atencional pra comida. Certo. Porque, tipo, meio que pensando em comida o dia inteiro, esse prazer. Mas por isso que eu digo, dependendo da gravidade dessa questão, precisa sim, né, fazer uma psicoterapia. Certo. Mas a gente consegue ressignificar essa busca de prazeres com essa listinha de outros prazeres. Então, anotar, sabe? Ok, eu tô querendo algum prazer agora, uma distração, né? Tem a minha listinha, eu vou lá ou ler um livro, ou vou ouvir um podcast, ou assistir alguma coisa que vai me dar um prazer momentâneo e me distrair. É interessante essa, eu nunca tinha ouvido falar. Lista de... distrações, Também aprendi nesse mesmo curso ali de TCC para emagrecimento e manutenção, onde a gente faz essa reestruturação cognitiva, né?